Na noite de 20 de agosto de 1989, Lyle e Eric Menendez, os filhos de José e Kitty, deixaram a casa para ir ao cinema. Eles afirmaram ter assistido ao filme Batman, um dos maiores sucessos da época. Pouco depois, os tiros ecoaram pela casa. Quando os irmãos retornaram, encontraram seus pais mortos no chão da sala de estar. Desesperados, eles ligaram para a emergência, mas já era tarde demais. Emergency? Yes, please. What's the problem? What's the problem? What's the problem? Somebody killed my parents. Pardon me? What? Who? Are they still there? Yes. The people... No. Were they shot? Right there. Were they shot? Yes. They were shot? Yes. What happened? I have a hysterical person on. I'm trying to see you further. Other units will find it. Is the person still there? What happened? We have units around. What happened? Who shot who? You came home and found who shot? You know if they're still in the house. José Menendez, de 45 anos, foi atingido repetidas vezes na cabeça e no peito, enquanto sua esposa Kitty, de 47 anos, também foi alvo de disparos letais. A cena era brutal e os detetives estavam perplexos. A polícia chegou rapidamente ao local, mas algo não parecia certo. Não havia sinais de arrombamento, nada havia sido roubado, e a violência dos tiros sugeria uma motivação pessoal. As balas foram disparadas a queima-roupa e os corpos estavam completamente desfigurados, mas os investigadores ainda não tinham ideia de que os principais suspeitos estariam diante deles, os próprios filhos das vítimas. Nos dias que se seguiram ao brutal assassinato de José e Kitty Menendez, os filhos Lyle e Eric exibiam um comportamento que levantou muitas suspeitas. Ao invés de mostrar o típico luto, os irmãos começaram a gastar dinheiro como se não houvesse amanhã. Lyle comprou relógios caros, carros de luxo e até mesmo um restaurante. Eric, por sua vez, gastava quantias absurdas em roupas de grife e viagens. Em apenas 6 meses, os irmãos torraram mais de $700 mil da fortuna dos pais. Mas foi em 1990, menos de um ano após o crime, que a investigação tomou um rumo inesperado. O irmão mais novo, Eric Menendez, em um ato de desespero emocional, fez uma confissão chocante ao seu psicólogo, Jerome Oziel. Ele admitiu ser o responsável pelo assassinato dos pais, junto com seu irmão Lyle. And at some point in the session, as we were sitting in the park, we just discussed going back to the office, and we headed back to the office, and right before we entered the front door of the office building in which I had my office, he leaned back against, as I recall, a parking meter that was in front of the office door and said, we did it. I don't know if he said we killed our parents, but I asked him, you mean you killed your parents? He said yes. And from that point we went back up into the office. A confissão de Eric mudou tudo. Ele detalhou como ele e Lyle planejaram os assassinatos, com medo de que seu pai continuasse os abusos que eles alegavam sofrer desde a infância. Segundo Eric, os irmãos viviam sob o controle opressor de José Menendez, que, de acordo com suas alegações, cometia abusos físicos, psicológicos e sexuais contra eles. Kitty, por sua vez, era descrita como negligente e emocionalmente instável, incapaz de proteger os filhos do tormento. A tensão emocional era palpável e Eric parecia buscar um alívio, uma válvula de escape para a culpa e o medo que o consumiam. Essas confissões, no entanto, não foram feitas sem consentimento. Eric e Lyle permitiram que Jerome Oziel gravasse suas sessões de terapia, confiando que aquelas conversas confidenciais permaneceriam entre eles.
Mas essa confiança seria abalada quando a namorada de Osiel, Judalon Smythe, ao descobrir o conteúdo das gravações, resolveu informar as autoridades. Com essas gravações nas mãos da polícia, o caso ganhou uma nova direção. As confissões de Eric e Lyle forneceram à investigação o ponto de virada decisivo. Em março de 1990, os irmãos foram presos e acusados formalmente pelos assassinatos de José e Kitty Menendez. O que começou como um mistério em Beverly Hills agora se tornaria um dos julgamentos mais seguidos da década. O julgamento dos irmãos Menendez começou em 1993 e rapidamente se transformou em um espetáculo midiático. A defesa dos irmãos surpreendeu a todos com a estratégia utilizada. Ao invés de negar o crime, Lyle e Eric admitiram que haviam matado os pais, mas alegaram que o fizeram em legítima defesa. Eles alegavam ter vivido anos de abuso nas mãos de seu pai e que a violência foi o último recurso para escapar dessa tortura. O público assistiu estarrecido enquanto os irmãos detalhavam as alegações de abuso sexual, físico e psicológico. A história que emergiu era chocante. José Menendez, um homem de sucesso e poder, era descrito como um predador monstruoso. Kitty Menendez, que deveria proteger seus filhos, era retratada como uma mãe alcoólatra e mentalmente instável, incapaz de agir. A defesa alegava que o medo de mais abusos levou Lyle e Eric a tomarem uma decisão desesperada e trágica. A promotoria, no entanto, argumentou que os irmãos estavam motivados pelo dinheiro. Segundo a acusação, Lyle e Eric mataram seus pais em um plano frio e calculado para herdar a fortuna da família. Para muitos, as alegações de abuso eram uma tentativa desesperada de escapar da punição. O julgamento dos irmãos Menendez rapidamente dividiu a opinião pública. Após meses de depoimentos emocionantes e confrontos legais, o julgamento dos irmãos Menendez chegou ao seu clímax em 1996. O país inteiro aguardava o veredito com ansiedade. Lyle e Eric foram condenados por homicídio em primeiro grau e a sentença foi dura. Prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional. Para alguns, o veredito foi um sinal de que a justiça havia sido feita. Para outros, a condenação dos irmãos Menendez deixou um gosto amargo. As alegações de abuso, que dividiram a opinião pública, foram insuficientes para salvar Lyle e Eric de uma vida atrás das grades. O país assistiu a dois jovens, que antes pareciam destinados a uma vida de privilégio e sucesso, serem condenados como assassinos de sangue frio. Décadas depois, o caso dos irmãos Menendez ainda reverbera na sociedade americana. Documentários, filmes e séries de televisão mantêm viva a memória desse julgamento, levantando perguntas sobre justiça, abuso, poder e as dinâmicas familiares destrutivas. Em 2017, com o caso voltando aos holofotes após a transmissão de uma série de TV que retratava o julgamento, o público voltou a discutir. Os irmãos Menendez eram vítimas ou algozes? Mesmo hoje, muitos se perguntam: José e Kitty Menendez eram realmente os monstros descritos por seus filhos ou foram vítimas de uma trama calculada para herdar milhões? A popularidade do caso Menendez nos anos 90 pode ser atribuída a uma era de sensacionalismo midiático sem precedentes. A cobertura diária nos noticiários, os programas de debates e a exposição pública intensa fizeram do julgamento um dos eventos mais assistidos daquela década. Mas à medida que os anos passaram, a sociedade começou a repensar a forma como lidamos com esses casos na mídia. Recentemente, novos movimentos sociais focados em vítimas de abuso começaram a reavaliar o caso sob uma nova ótica. Os irmãos Menendez, agora com mais de 50 anos, continuam a cumprir suas sentenças na prisão. Eles nunca negaram o assassinato dos pais, mas mantêm sua alegação de que foram forçados a cometer o crime devido aos anos de abuso que sofreram. Alguns advogados de defesa acreditam que, se o caso fosse julgado nos dias atuais, o resultado poderia ter sido diferente. Em 2020, Lyle e Eric Menendez
entraram com uma nova apelação, na esperança de que a mudança na percepção pública sobre o abuso infantil e os traumas familiares possa resultar em uma revisão de suas condenações. Com a crescente atenção em torno de casos de abuso doméstico e a evolução das leis de proteção às vítimas, há uma possibilidade de que o futuro reserve reviravoltas inesperadas para Lyle e Eric. Mas para muitos, a história dos irmãos Menendez já foi escrita. Eles são assassinos condenados que tirarão seus últimos suspiros atrás das grades, pagando o preço pelo crime brutal que chocou o mundo. Ainda assim, o caso levanta uma pergunta maior que ressoa até hoje. O que acontece quando a violência e o poder se encontram dentro do santuário do lar familiar? E será que algum dia saberemos a verdade completa sobre o que realmente aconteceu dentro das paredes daquela mansão em Beverly Hills?